Na ceia de Natal, minha nora levantou a taça e disse em voz alta: "A partir de hoje, eu vou administrar tudo nesta família. Sogra, seu cartão foi cancelado." Meu marido decidiu assim. Todos comemoraram. Eu apenas sorri e disse: "Filho, você realmente não sabe, né?" Ele congelou como se o coração tivesse parado. Minha nora gritou: "Saber o quê? Meu nome é Amélia, tenho 68 anos, e aquela noite de Natal, vestida com meu chale de lã bordô que eu mesma havia tecido, estava sentada na cabeceira da mesa da minha própria casa, vendo como minha família celebrava minha humilhação. A mesa estava posta com a toalha bordada que havia costurado há 30 anos. As velas aromáticas exalavam cheiro de canela. O peru dourado descansava no centro, rodeado de farofa, arroz à grega e bacalhau. Tudo estava perfeito. Tudo, exceto o que estava prestes a acontecer. Larissa, minha nora, se levantou. Usava um vestido cor de pêssego justo que marcava sua barriga de 5 meses de gravidez. Seu cabelo castanho caía em ondas perfeitas sobre os ombros. Sorria com aquela segurança que só tem as pessoas que acreditam que já ganharam. Levantou sua taça de espumante e bateu suavemente no cristal com uma colherinha. O tilintar chamou a atenção de todos. Meu filho Felipe, sentado ao seu lado, a olhava com adoração. Minhas cunhadas, esposas dos meus sobrinhos, pararam de conversar. As crianças que corriam pela sala se detiveram. Até a música natalina pareceu baixar de volume. "Família", começou Larissa com voz firme e clara. "Hoje é um dia especial, não só pelo Natal, mas porque tenho um anúncio importante a fazer." Senti um nó no estômago. Algo em seu tom me avisou que isso não seria sobre o bebê. Como sabem, Felipe e eu estamos esperando nosso primeiro filho. Isso nos faz pensar no futuro, nas responsabilidades. Fez uma pausa dramática, deixando que suas palavras flutuassem no ar. Por isso, tomamos uma decisão familiar muito importante. Felipe assentiu ao seu lado, sério, com aquela expressão que colocava quando acreditava estar fazendo o correto. Larissa continuou: "A partir de hoje, eu vou administrar todas as finanças desta família. É hora de alguém jovem, com educação financeira moderna, assumir o controle das coisas." O silêncio era tão denso que podia-se ouvir o crepitar das velas. "Sogra", disse, girando-se para mim com um sorriso que não chegava aos olhos, "seu cartão de crédito foi cancelado esta manhã. Felipe e eu decidimos que é melhor assim. Na sua idade, a senhora não precisa se preocupar com gastos nem responsabilidades. Nós cuidaremos de tudo. Se precisar de algo, é só pedir com antecedência, claro." As palavras caíram como pedras em um lago tranquilo. Minhas cunhadas trocaram olhares de aprovação. Uma delas, Patrícia, até aplaudiu suavemente. "Que boa ideia, Larissa. Minha sogra também deveria fazer o mesmo. Essas senhoras mais velhas são um desastre com dinheiro." Os sobrinhos riram. Alguém brindou a taça com a de Larissa. Felipe sorriu orgulhoso, como se tivesse acabado de resolver um problema que ninguém mais havia visto. E eu apenas os observava. Observava como meu filho de 32 anos, o menino que criei sozinha depois de ficar viúva, o homem que formei com lágrimas e sacrifício, me olhava como se eu fosse um fardo que finalmente havia aprendido a administrar. Senti algo se quebrar dentro de mim. Não era raiva, ainda não. Era algo mais profundo. Era a confirmação de uma suspeita que tinha há 3 anos, desde o dia em que Larissa entrou em nossas vidas. Tomei um gole do meu ponche de frutas. O sabor agridoce me lembrou de todos os natais anteriores, quando Felipe e eu éramos só nós dois, compartilhando empadão na nossa mesinha pequena, rindo porque o peru havia queimado. Agora estávamos aqui, nesta casa bonita, rodeados de gente que celebrava minha derrota. Deixei a taça sobre a mesa. O som ressoou mais forte do que esperava. Todos os olhares se voltaram para mim. Larissa continuava de pé, expectante, esperando minha reação. Queria me ver chorar, queria que eu suplicasse, queria que eu me quebrasse. Mas em vez disso, sorri. Foi um sorriso tranquilo, quase doce, o sorriso de alguém que sabe algo que os outros ignoram. Me levantei lentamente,
sentindo o peso dos meus 68 anos nos joelhos. Olhei para meu filho diretamente nos olhos, aqueles olhos cor de mel que herdou de seu pai, olhos que uma vez me olharam com amor puro antes que o veneno da ambição os turvasse. Filho, disse suavemente com voz calma, você realmente não sabe, né? Felipe piscou. Seu sorriso congelou. Algo no meu tom o fez duvidar. Saber o quê, mãe? Larissa se adiantou, nervosa. Saber o quê? Repetiu, mas agora sua voz tinha um fio de pânico. Não respondi de imediato. Só os olhei, a ambos. E naquele silêncio, naquela pausa carregada de significado, vi como a dúvida começava a deslizar por seus rostos como água fria. Porque eles não sabiam nada. Não sabiam quem eu era realmente. Não sabiam o que havia construído em 40 anos de silêncio. Não sabiam que a mulher que acabavam de humilhar publicamente era a única que tinha as chaves do reino que acreditavam estar conquistando. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Para entender por que aquela pergunta os deixou congelados, preciso levá-los 40 anos atrás. Eu não era Amélia, a sogra humilhada numa ceia de Natal. Era Amélia, a viúva de 28 anos que acabara de enterrar seu marido com 7 meses de gravidez e uma montanha de dívidas que ameaçavam me sepultar viva. Lembro do dia do funeral como se fosse ontem. O céu estava cinza, carregado de nuvens que nunca terminavam de soltar a chuva. O caixão de Carlos descansava sob a terra no cemitério do Araçá. Eu estava ali com meu vestido preto emprestado por uma vizinha, sentindo como meu filho chutava dentro da minha barriga, como se protestasse pela ausência de seu pai. Não chorei naquele dia. Não porque não quisesse, mas porque as lágrimas já haviam se acabado 3 dias antes, quando o médico me disse: Sinto muito, senhora. Fizemos tudo o que foi possível. Carlos havia morrido em um acidente de trânsito, um caminhão que avançou o sinal, um instante, e tudo o que havíamos construído juntos se desvaneceu. O que não se desvaneceu foram as dívidas. 2 semanas depois do enterro, bateram na minha porta. Era seu Ramiro, dono da loja de materiais de construção, onde Carlos havia pedido crédito para consertar nosso telhado. Ele me estendeu um papel amassado com números escritos à mão. Senhora Amélia, lamento incomodá-la no seu luto, mas são 25 mil reais. Seu esposo assinou como garantia a escritura da casa. Senti que o chão se abria sob meus pés. 25 mil reais. Em 1985, isso era uma fortuna. E eu era uma costureira que ganhava 400 reais por semana, arrumando bainhas e serzindo calças. Fechei a porta, me sentei no chão da sala. Minha mão acariciou minha barriga e, pela primeira vez desde que Carlos morreu, falei em voz alta. Me perdoe, meu filho. Sua mãe não sabe como vamos sair disso, mas juro por Nossa Senhora Aparecida que vamos conseguir. Não tinha plano, não tinha dinheiro, mal tinha forças. Mas tinha uma máquina de costura Singer que minha avó havia me deixado de herança. E tinha mãos que sabiam transformar tecido em sonhos. No dia seguinte, caminhei 6 quarteirões até a casa de Dona Helena Mendes, uma senhora da alta sociedade que uma vez havia me pedido para consertar um vestido importado. Bati na sua porta de ferro forjado com o coração na garganta. Quando abriu, me viu ali, grávida, com olheiras até a alma, segurando uma pasta desgastada cheia dos meus desenhos feitos à mão. Dona Helena, disse com voz trêmula mas firme, preciso de trabalho, qualquer coisa, mas prometo que se me der uma oportunidade, a senhora nunca vai encontrar alguém que costure melhor que eu. Ela me olhou de cima a baixo. Depois, para minha surpresa, sorriu. Entre, menina, vamos tomar um café. Aquela tarde mudou minha vida. Dona Helena não só me deu trabalho, me deu uma educação. Me ensinou que a costura não era apenas um ofício, era um negócio. Me explicou sobre margens de lucro, sobre como cobrar por design e não só por hora, sobre a importância de ter clientes que pagassem bem em vez de muitos que pagassem pouco. Amélia me disse um dia enquanto tomávamos chá no seu jardim cheio de primaveras:
Você tem um dom, mas um dom sem estratégia é como ter ouro sem saber que você tem. Eu vou investir em você. Vou te emprestar dinheiro para que compre máquinas de qualidade, para que alugue uma oficininha e você vai me pagar quando começar a ganhar. Não há pressa, mas há uma condição. Nunca se conforme em ser apenas uma costureira. Torne-se uma empresária. 2 meses depois, Felipe nasceu. Um bebê lindo de 3,2 kg, com os olhos do pai e meu nariz arrebitado. Segurei-o nos meus braços naquele quartinho de hospital público e sussurrei: "Você vai ter tudo o que eu não tive, prometo." E cumpri. Trabalhei como nunca. Das 5 da manhã às 11 da noite. Felipe dormia num bercinho ao lado da minha máquina de costura. O som do pedal mecânico se tornou sua canção de ninar. Enquanto eu costurava vestidos de noiva, de 15 anos, trajes de gala, ele crescia rodeado de linhas coloridas e retalhos de seda. Com o dinheiro que Dona Helena me emprestou, abri minha primeira oficina, Costura Fina Amélia, num local de 20 metros quadrados na Muca. Contratei 2 moças do bairro que sabiam costurar. Ensinei a elas tudo que Dona Helena me havia ensinado. Os primeiros meses foram duros. Houve noites em que comi apenas feijão com arroz para poder comprar mais tecido. Mas aos poucos, o negócio cresceu. As senhoras da sociedade começaram a me recomendar. "Você tem que ir com a Amélia, aquela moça costura como os anjos." Aos 3 anos da morte de Carlos, já havia pagado todas as suas dívidas, cada centavo, até o último real. Dona Helena veio me visitar na oficina no dia em que fiz meu último pagamento. Me abraçou forte e disse: "Estou orgulhosa de você, menina. Agora vem a parte difícil, crescer." E cresci. Abri uma segunda oficina, depois uma terceira. Comecei a vender não só para clientes particulares, mas para boutiques elegantes. Registrei minha marca. Dona Helena me apresentou a um contador, a um advogado. Me ensinou a investir. "O dinheiro que você ganha não é para gastá-lo, Amélia, é para fazê-lo crescer. Compre imóveis, alugue-os, crie renda passiva." Não entendia bem o que significava renda passiva, mas aprendi. Comprei meu primeiro imóvel comercial quando Felipe tinha 8 anos, uma lojinha pequena numa esquina bem localizada. Aluguei para uma senhora que vendia produtos de limpeza. Cada mês, ela me pagava R$ 2.500. Dinheiro que entrava sem que eu precisasse costurar um único botão. Felipe estudava em escola pública, usava uniformes remendados, comíamos simples, morávamos na mesma casa humilde que Carlos nos havia deixado. Mas em segredo, eu estava construindo um império. Aos 10 anos de viuvez, já tinha 3 imóveis comerciais alugados. Aos 15, eram 5. Comprava propriedades em zonas que estavam crescendo antes que os preços subissem. Investia em CDBs. Economizava cada real como se fosse o último. E nunca contei nada a Felipe. Queria que meu filho crescesse com fome, com vontade de se esforçar, que valorizasse o dinheiro porque o havia visto escassear, que não se tornasse um daqueles meninos ricos mimados que desperdiçam fortunas porque nunca precisaram ganhá-las. Felipe tinha 30 anos quando conheceu Larissa. Eu tinha 65 e naquele momento meu filho ainda não sabia a verdade sobre mim. Para ele, eu era a mãe sacrificada que vivia numa casinha modesta em Vila Mariana, que ainda costurava vestidos para se manter ativa, que recusava suas ofertas de ajuda econômica com orgulho teimoso. "Não, meu amor, estou bem. Você guarde seu dinheiro para seu futuro." O que Felipe não sabia era que aquela casinha modesta era apenas uma das minhas 9 propriedades. Eu a havia comprado 20 anos atrás por R$ 60.000. Agora valia mais de 300 mil. Mas a mantive simples de propósito. Paredes cor creme, móveis velhos mas confortáveis, uma sala com aquele sofá florido que ele recordava da infância. Tudo era teatro, um cenário cuidadosamente desenhado para que meu filho acreditasse que sua mãe mal sobrevivia com dignidade. Enquanto isso, eu seguia construindo. Aos 65 anos havia expandido meu pequeno império. Tinha 8 imóveis comerciais alugados em zonas nobres, 2 farmácias, 3 consultórios médicos, um café, uma papelaria e um salão de beleza.
Cada mês, sem mover um dedo, entravam R$ 65 mil limpos nas minhas contas bancárias. Também possuía 3 apartamentos de luxo nos Jardins que havíamos comprado, Dona Helena e eu como sócias, quando o mercado colapsou. Alugávamos para executivos estrangeiros por R$ 15 mil mensais cada um. Meu contador, o Dr. Fernando Costa, um homem sério de 60 anos, com óculos de armação grossa, me visitava a cada 3 meses para revisar as finanças. Sempre batia na minha porta às 9 da manhã quando sabia que Felipe já estava no trabalho. Senhora Amélia, me dizia enquanto revisávamos os extratos bancários no meu comedor, seus investimentos continuam crescendo. Já está em R$ 1.500.000 em CDBs e fundos. Quer diversificar mais? Eu assentia, tomando notas no meu caderno de capa dura. A costureira que nunca terminou o ensino médio agora entendia de rendimentos anuais, taxas de juros compostos e estratégias de investimento a longo prazo. Dona Helena me havia ensinado bem antes de morrer, 5 anos atrás. Sua última vontade foi me deixar sua parte das propriedades que havíamos comprado juntas. Você me devolveu cada real que te emprestei, Amélia, e me deu algo mais valioso. Me demonstrou que apostar nas mulheres nunca é um mau investimento. Mas nada disso existia para Felipe. Para ele, eu continuava sendo a viúva que às vezes lhe pedia ajuda para trocar uma lâmpada ou consertar a torneira que pingava. Menti sim, mas o fiz por amor. Queria que meu filho aprendesse o valor do esforço, que soubesse ganhar as coisas, que não se tornasse um daqueles homens que esbanjam fortunas herdadas porque nunca suaram para consegui-las. E funcionou. Felipe se tornou um engenheiro responsável, trabalhador, honesto. Alugava um apartamento pequeno, dirigia um carro usado, economizava todo mês. Estava orgulhosa dele, até que chegou Larissa. Conheceu-a num congresso de engenharia industrial. Ela trabalhava como gerente de marketing numa empresa de consultoria. 32 anos, diploma universitário, roupas de marca, perfume francês. Falava com aquela segurança de quem nasceu com portas abertas. Felipe chegou a me visitar num sábado radiante, com aquele sorriso que não via desde que era criança. Mãe, conheci alguém especial. Meu coração se encheu de alegria. Meu filho, sempre tão tímido, finalmente havia encontrado alguém. Como se chama, meu amor? Larissa. É incrível, mãe. Inteligente, bem-sucedida, linda. Quero que você a conheça. 2 semanas depois, ela bateu na minha porta. Chegou num BMW branco. Usava óculos de sol grandes, uma bolsa de couro que reconheci como de grife. Eu havia costurado imitações suficientes para saber a diferença. E saltos que soavam autoritários contra o piso. Abri a porta com meu avental ainda posto, as mãos manchadas de farinha porque estava fazendo biscoitos. Senhora, muito prazer, sou Larissa. Estendeu a mão. Seu aperto foi breve, quase desdenhoso. Seus olhos percorreram minha casa em 2 segundos. O sofá velho, a televisão antiga, as cortinas desbotadas. Vi como sua expressão mudou, um microsegundo de decepção, imediatamente coberto com um sorriso profissional. Naquele dia comemos feijoada que eu havia preparado. Felipe falava emocionado sobre seus planos juntos. Larissa assentia, mas seus olhos continuavam vagando pela minha casa, avaliando, catalogando, julgando. Quando foram embora, me sentei no meu sofá florido. Algo no meu estômago não se sentia bem, mas me disse: dê tempo, Amélia, você mal a conhece. Liguei para o Dr. Fernando Costa. Doutor, preciso que investigue alguém discretamente. Ele me olhou surpreso. Em todos os nossos anos trabalhando juntos, nunca havia pedido algo assim. Senhora Amélia, é pelo Felipe? Preciso saber com quem está saindo meu filho. 3 semanas depois, tinha um relatório de 12 páginas sobre Larissa Silva Ortega. Dívidas de cartões de crédito, R$ 55 mil. Histórico de crédito ruim. 2 empréstimos pessoais em processo de cobrança. Salário real, R$ 8 mil mensais, não os 15 mil que havia dito a Felipe. Família. Pai desempregado, mãe vendedora informal, irmão menor com problemas de vícios. Moravam num apartamento de interesse social em Itaquera.
Tudo que Larissa havia contado a Felipe era uma versão maquiada, esticada, retocada da realidade. Sentei no meu sofá com aquele relatório nas mãos. Meu instinto me dizia: afaste-a do seu filho, mostre isso a ele, proteja-o. Mas algo me deteve. Felipe estava apaixonado genuinamente. Via em seus olhos quando falava dela. E se eu chegasse com provas, com papéis, desmascarando-a, o que aconteceria? Ele me odiaria. Me veria como a sogra intrometida, a mãe controladora que não quer soltar seu filho. Além disso, parte de mim entendia Larissa. Havia estado no lugar dela, jovem, assustada, tentando sobreviver num mundo que te julga pela sua conta bancária. Guardei o relatório no meu cofre e decidi esperar. Foi o maior erro da minha vida, porque Larissa não buscava amor, buscava salvação econômica, e havia decidido que Felipe e, eventualmente, eu éramos seu bilhete de saída. Depois que assinei a transferência da minha casa menor para Felipe, algo mudou. Larissa já não fingia. Havia conseguido o que acreditava ser meu único patrimônio. Então, as máscaras caíram. A primeira humilhação chegou 2 semanas depois. Era domingo, dia da minha visita mensal à casa de Felipe. Bati na campainha às 2 da tarde, como havíamos combinado. Larissa abriu a porta. Usava um roupão de seda cor marfim, o cabelo preso num coque desarrumado, rosto sem maquiagem. Sua barriga de 4 meses já se notava. Ai, sogra, Felipe não avisou? Hoje não podemos recebê-la. Temos visitas importantes. Através da porta entreaberta vi a sala vazia. Nenhuma visita. Felipe me confirmou ontem que viesse hoje. Disse segurando o pote com o empadão que havia preparado desde as 5 da manhã. Larissa suspirou como se eu fosse uma criança tonta. Pois avisou errado. Além disso, sogrinha, precisamos conversar sobre essas visitas surpresa. Agora que o bebê vem, não podemos ficar recebendo gente sem planejar. Felipe vai te ligar para marcar quando for conveniente. Marcar, repeti a palavra como se fosse veneno na boca. Sou a mãe dele, não uma consulta de dentista. Já sei, mas as coisas mudam, a senhora entende. Começou a fechar a porta. Me deixe o empadão, eu dou para ele. Estendeu a mão para pegar o pote como se eu fosse uma entregadora. Como se não fosse a mulher que havia criado seu marido sozinha durante 30 anos. Não, disse recuando. Este empadão é para meu filho, vou dar quando o vir. Larissa estreitou os olhos. Como quiser, tenha um bom dia. A porta se fechou na minha cara. Fiquei parada ali na varanda daquela casa bonita, naquele condomínio elegante, segurando o empadão que esfriava, me sentindo menor do que havia me sentido em anos. Voltei para minha casa de táxi. Não comi. O empadão ficou na geladeira. 3 dias depois, joguei fora. Havia estragado, como o meu relacionamento com meu filho. A humilhação seguinte foi pior. Larissa me ligou numa terça à tarde. Sogra, preciso pedir um favor. Diga. Tenho consulta no ginecologista amanhã às 11. Felipe tem reunião e não pode me acompanhar. A senhora poderia me levar? E de quebra me ajuda com umas compras para o bebê. Algo no meu peito se alegrou. Talvez isso fosse um ramo de oliveira. Talvez pudéssemos começar de novo. Claro, minha filha, com prazer. Cheguei na casa dela às 10h30, pontual. Levava minha bolsa com dinheiro extra por se precisassem de algo para meu neto. Larissa saiu vestida impecável, vestido de maternidade cor lavanda, saltos baixos, bolsa de marca. Me olhou de cima a baixo. Eu usava minha roupa normal, calça jeans, blusa bordada, sapatos confortáveis. Ai, sogra, vai assim mesmo? Perdão? Não, nada, é que vamos ao shopping Ibirapuera depois. Mas tudo bem, não importa. Não disse mais nada, mas a mensagem era clara. Eu estava mal vestida. Não estava ao seu nível. No consultório, a ginecologista nos recebeu. É a mãe? Me perguntou sorrindo. Não, é a sogra, corrigiu Larissa rapidamente. Minha mãe teve um imprevisto. Durante toda a consulta, Larissa me tratou como se eu fosse invisível. Não me incluía nas conversas. Quando a doutora perguntava algo, respondia olhando só para Larissa. Tem apoio familiar para quando nascer o bebê?
Sim, minha mãe vai vir me ajudar os primeiros meses, respondeu Larissa. Eu estava sentada ali, a 1 metro de distância, e ela acabava de me apagar. Depois fomos ao shopping. Larissa entrou numa loja cara de artigos para bebê. Carrinho, berço, mamadeiras, roupas. Ia apontando coisas. Gosto disso. Disso também. Isso sim. A vendedora somava. 15 mil reais. Larissa se virou para mim. Sogra, pode nos ajudar com isso? É para seu neto. Ali estava. A verdadeira razão de ter me convidado. Tirei minha carteira. Dentro tinha 1.000 reais em dinheiro. Era o que carregava normalmente. Trouxe 1.000, Larissa. Não sabia que íamos comprar tanto. Vi sua expressão mudar. Decepção, depois desprezo. 1.000 só? Riu. Uma risada cruel. Bom, acho que é o que dá. Deixa, eu pago o resto. Sacou um cartão de crédito dourado, certamente de Felipe, e pagou. A vendedora nos olhava desconfortável. Da próxima vez me avise com antecedência, disse, tranquila, e posso trazer mais. Larissa me olhou como se olha para um inseto. Não se preocupe, sogra, já entendi. Felipe tinha razão, a senhora não tem muito a oferecer. Cada palavra foi um prego no meu coração. Então veio o golpe final. Fui ao banco retirar dinheiro da minha conta pessoal, a que tinha 300 reais mensais da minha pensão de costura, minha conta de fachada. Coloquei meu cartão no caixa eletrônico. Cartão bloqueado, consulte seu banco. Entrei na agência. O gerente revisou minha conta. Senhora Amélia, seu cartão foi cancelado por solicitação do titular autorizado, um tal de Felipe Mendes. Senti que o chão se movia. Como? Diz aqui que solicitou o cancelamento há 1 semana, como medida de proteção para idosos. Felipe havia cancelado meu cartão sem me avisar, sem me consultar. Liguei para meu filho furiosa. Mãe, espera, deixa eu explicar. Larissa leu uma matéria sobre fraudes com idosos e achamos que era melhor. Achamos ou achou, Larissa? Mãe, não fica brava, é para sua proteção. Agora, se precisar de dinheiro, é só me avisar e eu te dou. Vai me dar do meu próprio dinheiro? Não é assim, é que... Me devolva meu cartão, Felipe. Não posso, mãe, já está decidido, isso é o melhor. Desliguei tremendo de raiva e impotência. Naquela noite tirei os documentos do meu cofre, li todos, minhas propriedades, meus investimentos, meu império secreto e tomei uma decisão. Chega. Acabou a mentira. Acabou ser invisível. Acabou deixar que me pisoteassem. Liguei para o Dr. Fernando Costa. Preciso que prepare algo para mim, para a ceia de Natal. Traga todos os documentos. Todos. Tem certeza, senhora Amélia? Completamente. Porque Larissa havia cometido um erro fatal. Acreditou que humilhar-me me quebraria. Mas o único que fez foi despertar a guerreira que havia estado adormecida durante anos. Doutor Fernando, disse finalmente tirando meu telefone. Pode vir agora? Disquei 2 toques. Doutor Fernando, traga a pasta marrom. Por favor, a família está pronta. Desliguei. Larissa me olhava com confusão que rapidamente se convertia em pânico. O quê? O que está fazendo? Esperando, respondi tranquila. Vocês vão conhecer alguém importante. 20 minutos depois, os 20 minutos mais longos das suas vidas, tocou a campainha. Felipe abriu a porta como autômato. Entrou o doutor Fernando Costa, 60 anos, óculos grossos, terno cinza impecável, pasta marrom na mão. Boa noite, família, cumprimentou formalmente. Sou o doutor Fernando Costa, contador e assessor legal da senhora Amélia há 20 anos. 20 anos, deixei que esse número flutuasse no ar. Aproximou-se de mim. Senhora Amélia. Doutor, por favor, mostre a eles. Abriu a pasta sobre a mesa da sala de jantar. Começou a tirar documentos, um atrás do outro. Escrituras, contratos, certificados, extratos bancários. A mesa se encheu de papéis. Felipe se aproximou, pegou um, leu, empalideceu. Isso diz que você é dona de uma farmácia na Muca. Isso mesmo, confirmei. Comprei há 18 anos por 150 mil reais. Agora vale 400 mil. Alugo por 8 mil reais mensais. Pegou outro documento. Suas mãos tremiam.
3 consultórios médicos em Pinheiros. Comprei na crise de 2008, excelente investimento. Outro documento, um café, uma papelaria, um salão de beleza, tudo alugado, renda passiva, filho, dinheiro que entra sem que eu mova um dedo. Larissa se aproximou cambaleando, arrancou documentos, leu com olhos esbugalhados. Isso não pode ser real, isso é. Estes são 3 apartamentos nos Jardins, continuei, cada um avaliado em mais de R$500 mil, alugados para executivos estrangeiros, R$15 mil mensais cada um. O Dr. Fernando continuou tirando papéis como mágico tirando lenços de um chapéu, mas esses lenços eram dinamita. Certificados de investimento, R$1.500.000 em fundos, CDBs, títulos governamentais. A sala estava em silêncio sepulcral. Só se ouvia o farfalhar do papel. Patrícia sussurrou: "Meu Deus." Juliana havia se deixado cair numa cadeira boquiaberta. Felipe me olhava como se eu fosse uma estranha. "Mãe, o que é tudo isso?" Me levantei, lentamente, peguei um dos documentos, o mais importante. Isso, meu amor, é quem eu sou realmente. A viúva costureira que acreditaram que era sua mãe. Essa era só uma parte da história. Caminhei até ele, coloquei o documento nas suas mãos. Patrimônio total. R$2.500.000, gerando renda mensal de R$80 mil em aluguéis e juros. Larissa emitiu um som, metade gemido, metade grito sufocado. Mas gaguejou. A casa, a senhora nos deu sua casa, disseram que era tudo que tinha. Sorri, fria, calculista. Aquela casa que tão gentilmente aceitaram para me proteger é minha propriedade menos valiosa, vale R$300 mil, 12% do meu patrimônio. A matemática atingiu Larissa como um balde de água gelada. Dei as migalhas, continuei, enquanto vocês acreditavam estar conquistando meu reino. Felipe deixou cair os papéis, levou as mãos à cabeça. "Mãe, não entendo. Por quê? Por que nunca me contou?" E ali estava a pergunta que havia esperado. Me aproximei do meu filho, toquei seu rosto como quando era criança. Porque queria que me amasse por quem sou, não pelo que tenho, queria que se tornasse homem pelos seus próprios méritos, não pelo meu dinheiro. Lágrimas rolaram pelas minhas bochechas, as primeiras lágrimas genuínas da noite. Mas Larissa te ensinou que o dinheiro vale mais que o amor, que o poder vale mais que a família. E hoje, filho meu, hoje escolheu humilhar quem te deu a vida, acreditando que tinha direito sobre migalhas que nem sequer existiam. O silêncio era ensurdecedor. Larissa estava pálida, mais branca que seu vestido de noiva havia sido, porque naquele momento compreendeu seu erro. Havia apostado tudo numa mentira e acabava de perder. Larissa foi a primeira a reagir, mas não como eu esperava. Não com desculpas, não com vergonha, com fúria. "Isso é trapaça!" gritou, sua voz quebrando num guincho agudo. "A senhora nos mentiu, nos enganou, nos fez acreditar que era pobre." "Nunca menti a vocês", respondi com calma glacial. "Vocês assumiram, nunca perguntaram o que eu tinha, nunca pedi ajuda econômica, nunca disse que era pobre. Vocês criaram essa história nas suas cabeças." "Mas também não nos contou a verdade." Larissa se virou para Felipe desesperada. Está vendo? Está vendo como ela é? Sua mãe é uma mentirosa manipuladora." O Dr. Fernando se limpou a garganta. "Permita-me esclarecer, senhora Larissa. A senhora Amélia nunca cometeu fraude nem ocultação ilegal. Todas as suas rendas estão declaradas à Receita Federal. Paga impostos religiosamente, suas propriedades estão registradas corretamente, legalmente não há nada a reclamar." Larissa me ignorou. Virou-se para os demais convidados como buscando aliados. "Vocês estão ouvindo isso? Esta senhora ocultou milhões enquanto via seu filho se matar trabalhando." Patrícia e Juliana trocaram olhares desconfortáveis. Já não pareciam tão seguras de si mesmas. "Felipe não estava se matando", corrigi. "Felipe ganhava um salário honesto fazendo trabalho honesto. Eu paguei cada centavo da sua educação. R$8 mil por semestre durante 5 anos. Comprei seu primeiro carro quando se formou, ajudei quando precisava,
mas queria que aprendesse a se virar sozinho, a não depender de heranças, a construir sua própria vida. Que conveniente, cuspiu Larissa. Que lindo discurso. Mas a verdade é que gostava de nos ver sofrer, nos ver implorar, se sentindo superior. Algo dentro de mim se quebrou. A paciência que havia mantido durante 3 anos explodiu. Sofrer? Minha voz subiu de volume. Sofrer? Você sabe o que é sofrer, Larissa? Dei um passo em direção a ela. Encolheu-se. Eu fiquei viúva aos 28 anos, grávida de 7 meses, com 25 mil reais de dívidas que ameaçavam tirar meu teto. Costurava até que meus dedos sangrassem. Comia feijão para que meu filho tivesse leite. Isso é sofrer. Respirei fundo. Meu peito subia e descia com força. Você sofreu porque não podia comprar a bolsa de marca que queria, porque seu BMW alugado não era seu, porque seus cartões de crédito estavam no limite de 55 mil reais que gastou em caprichos. Larissa empalideceu. Como? Tirei outro documento da pilha, joguei aos seus pés, caiu no chão. Investigação particular. Contratei um detetive há 1 ano quando comecei a suspeitar de quem você era realmente. Abaixou-se para pegá-lo com mãos trêmulas. Leu, seu rosto passou de branco a verde. Sua família faliu quando você tinha 23 anos. Seu pai está desempregado, sua mãe vende bijuterias em feira livre, seu irmão tem problemas de vícios, moram num apartamento de interesse social em Itaquera. Cada palavra era uma bofetada. Tudo que contou a Felipe sobre sua família de posses era mentira. O BMW é arrendado, as joias são emprestadas, a roupa de marca compra em liquidações ou é pirata. Felipe finalmente falou. Sua voz soava quebrada. Isso é verdade, Larissa? Ela não respondeu, só chorava, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de raiva, de humilhação. Há mais, senhor Felipe. O doutor Fernando continuou implacável. Sua esposa tem 5 cartões de crédito em seu nome, todos no limite. Dívida total 55 mil reais, com juros acumulando a 28% ao ano. Felipe cambaleou, teve que se apoiar na parede. 5 cartões? Larissa, me disse que só tinha um para emergências. Eu ia te contar, gaguejou ela. Peguei outro documento. Este era o mais doloroso para mim compartilhar, mas era necessário. Felipe, há algo mais que precisa saber? Estendi um papel, pegou com mãos que não paravam de tremer. Larissa começou a sair com você 3 semanas depois que seu relacionamento anterior terminou. Um empresário de 45 anos, casado, ela foi amante dele por 2 anos. Ele pagava apartamento, roupas, viagens. Quando a esposa descobriu e o obrigou a terminar, Larissa procurou substituto. Não, sussurrou Felipe. Sinto muito, filho. Mas precisava saber, Larissa não se apaixonou por você. Se apaixonou pelo que acreditava que você era. Um engenheiro estável com mãe que eventualmente herdaria, um plano de aposentadoria. Larissa explodiu. Isso não é verdade. Eu amo Felipe. Tudo isso é porque a senhora é uma bruxa ressentida que não suporta que seu filho tenha sua própria família. Felipe a olhou e pela primeira vez vi algo nos seus olhos que nunca havia visto antes. Dúvida. Larissa, é verdade sobre o empresário? Ela hesitou apenas 1 segundo, mas foi suficiente. Isso foi há muito tempo, antes de te conhecer, não significa nada. E os cartões de crédito? Posso explicar. E seus pais, sua família? Felipe, eu só queria que me aceitasse, tinha medo de que me rejeitasse. E sabia? Sabia o quê, Larissa? Sabia que me mentiu em absolutamente tudo? Sua voz subiu. Anos de frustração, de manipulação, de meias-verdades explodindo finalmente. Larissa se levantou. Sua máscara havia caído completamente. Já não era a esposa doce e preocupada. Era uma mulher desesperada, acuada. E daí se menti? Gritou. Você nunca teria olhado para mim se soubesse que venho de Itaquera, que minha mãe vende colares na rua. Você queria uma princesa, não? Pois te dei o que queria. Eu queria honestidade, respondeu Felipe, sua voz quebrada. Queria verdade. Larissa riu, uma risada amarga cheia de veneno. Verdade?
Como a verdade que sua mãe escondeu durante 40 anos. Pelo menos eu menti sobre meu passado. Ela mentiu sobre milhões de reais. Virou-se para mim com ódio puro nos olhos. A senhora arruinou tudo, a senhora. Poderíamos ter sido felizes, poderíamos ter tido uma vida boa, mas não suportava nos ver felizes, não é? Vocês não eram felizes, disse tranquila. Estavam construindo sobre mentiras, e as mentiras sempre desmoronam. Sempre. Cale-se, cale-se. Larissa agarrou sua bolsa. Não vou ficar aqui ouvindo isso, Felipe. Vamos embora agora. Felipe não se moveu. Felipe, te disse que vamos embora. Não. Essa palavra, 2 letras, mas soaram como trovão. O que disse? Disse não, Larissa. Não vou. Preciso pensar, preciso processar tudo isso. Processar? Larissa estava histérica. Sua mãe acabou de me humilhar na frente de toda a sua família, me expôs, me destruiu, e você precisa pensar? Você me mentiu, Larissa, sobre tudo, sobre sua família, seu passado, o dinheiro, tudo, porque te amava, porque queria ser suficiente para você. Se me amasse, disse Felipe, e sua voz era pura dor, teria respeitado minha mãe, não a teria humilhado, não teria tirado sua dignidade. Larissa abriu a boca, fechou. Não tinha defesa para isso. Acho que deve ir embora, continuou Felipe. Por esta noite vá para a casa dos seus pais, dos seus verdadeiros pais, os que moram em Itaquera. E amanhã conversamos. Se eu for agora, ameaçou Larissa, sua voz perigosa. Não volto. Felipe a olhou longamente. Então não volte. O mundo parou. Larissa o olhou com incredulidade, esperando que se retratasse, que corresse atrás dela, que implorasse. Mas Felipe se virou e caminhou até mim. Larissa ficou ali congelada por 5 segundos eternos. Depois, com um grito de fúria, agarrou sua bolsa e saiu. A porta se fechou com um estrondo que fez tremer as paredes. O silêncio que deixou foi absoluto. Os convidados estavam petrificados. Ninguém sabia o que dizer, o que fazer. Finalmente Patrícia pigarreou. Nós achamos que é hora de irmos, obrigada pela ceia. Um por um, a família escapuliu com desculpas murmuradas, com olhares envergonhados, até que só restamos 3. Felipe, o doutor Fernando e eu. Felipe se deixou cair no sofá, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou como não o via chorar desde que era criança. Me sentei ao seu lado, coloquei minha mão nas suas costas, não disse nada, só estive ali. 3 meses depois nasceu Gabriel, meu neto. Quando me deixaram entrar na sala, vi Larissa na cama, exausta, despenteada, segurando o bebê. Nossos olhos se encontraram e naquele momento todo o ódio, toda a guerra, todo o veneno evaporou, porque ali nos seus braços estava meu neto, sangue do meu sangue, legado de Carlos, futuro da nossa família. Quer pegá-lo? Perguntou Larissa suavemente. Peguei Gabriel nos meus braços. Cheirava a novo, a esperança, a segunda chance. Olá, meu amor, sussurrei. Sou sua avó e prometo que vou te amar sem condições, sem mentiras, sem jogos. Larissa chorou. Não sei se de exaustão, de hormônios ou de algo mais profundo. Senhora Amélia, me desculpe, desculpo tudo. Olhei para ela. Realmente olhei. E vi uma menina assustada que havia tomado decisões terríveis, tentando escapar do seu passado. Eu sei, Larissa, eu sei. Felipe pediu o divórcio 3 meses após o nascimento. Dei a ele um apartamento no Tatuapé avaliado em R$280 mil para que tivesse onde morar com Gabriel nos fins de semana. E fiz algo que ninguém esperava. Dei R$35 mil para Larissa pagar suas dívidas, com 2 condições: que o dinheiro fosse direto para os bancos e que fizesse terapia por 1 ano. Ela aceitou. 1 ano depois, atualizei meu testamento. Felipe herdaria um apartamento e R$500 mil. Gabriel teria um fundo de 700 mil bloqueado até os 25 anos, e o resto, R$1 milhão, iria para a Fundação Amélia Mendes para viúvas empreendedoras. Sandra, mãe de Larissa, se tornou conselheira. Ajudamos 200 mulheres em 3 anos.
Hoje tenho 71 anos. Felipe se casou com Carla, uma professora honesta e boa. Larissa refez sua vida com um mecânico que a ama por quem ela é. E Gabriel, meu neto de 4 anos, vem me visitar toda terça e quinta. Ontem me perguntou: Vovó, por que trabalha tanto se já é rica? Me ajoelhei na frente dele, toquei seu rostinho perfeito. Meu amor, não trabalho por dinheiro. Trabalho porque cada ponto me lembra quem sou, de onde vim e para onde vou. E para onde vai, vovó? Sorri. Para um futuro onde você, meu menino lindo, saiba que o verdadeiro valor não está no que você possui, está no que constrói, em como trata os outros, na dignidade que nunca permite que te tirem. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao